Meus irmãos, graça e paz, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Colossenses, por gentileza, capítulo 3, Colossenses 3, nós vamos ler a partir do verso de número 22. Colossenses capítulo 3, a partir do verso de número 22. Nós vamos do 22 até o verso de número 24. Os irmãos encontraram? Amém? Podemos ler? O texto sagrado diz assim: servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizeram, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Amém? Deus possa, pela sua graça, na noite de hoje, falar ao nosso coração. Gostaria de convidá-los a orar um pouquinho mais. Feche seus olhos, curva sua fronte. Vamos orar. Senhor, nós rendemos graças a Ti. Nós queremos Te bendizer por mais essa oportunidade. Obrigado, meu Deus, por nos reunir. Obrigado, meu Deus, por orar de forma coletiva com a Tua igreja. Obrigado pela liberdade que temos de Te cultuar, de ministrar louvores ao Teu nome. Pelo livre acesso que nós temos até a Ti, Senhor, através de oração. Isso é motivo de agradecimento da nossa parte. Toma a nossa vida em Tuas mãos nessa oportunidade e que mais uma vez Tu possa falar o nosso coração para o louvor da Tua glória. Nós oramos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, nós sabemos que muito possivelmente Paulo não conheceu essa igreja, ou essa cidade, Colossenses. Nem tampouco Paulo afundou a igreja. E interessante que foi o Evangelho que deu notoriedade a essa pequena cidade, que ficava localizada no Vale do Rio Lico, uma região muito, digamos assim, próspera, próxima a Laodiceia e a Hierápolis. Uma coisa que me chama a atenção aqui é que ele vai combater uma heresia, a heresia gnóstica, né? Que Deus não podia ser homem e Deus ao mesmo tempo. Essa era a heresia que tinha assolado essa igreja. E Epáfras vai até Roma, Epáfras era o pastor da igreja, para saber como lidar com aquilo. E Paulo escreve essa missiva a Epáfras, para que ele pudesse ler juntamente com a igreja. E no capítulo 1 ele apresenta quem é o Cristo da igreja. No capítulo 2 ele mostra o interesse, sabe, de estar com aquela igreja, de conhecer aqueles irmãos. Mas já no capítulo 3, ele fala das evidências de conversão, como também das evidências de santificação. E esse texto que nós acabamos de ler, do verso 22 ao verso de número 24, evidentemente, irmãos, que Paulo está falando da relação entre patrões e empregados. No caso lá, entre escravos e os senhores de escravos. Mas o que é que eu gostaria de me aventurar nessa noite, à luz desse texto que nós acabamos de ler? Eu gostaria, irmãos, que nós tirássemos princípios nesses versos que nós acabamos de ler, que vão servir para a nossa vida como santificação. Quando eu olhei para esse texto, eu vi isso. E eu chamo a sua atenção inicialmente para o verso 22, quando ele diz o seguinte: servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que entender, para que a nossa vida cristã possa ser frutífera, é que nós somos servos. Isso é primordial para qualquer um de nós. A gente tem que entender que Deus não nos chamou para sermos ovacionados. Nenhum de nós estamos aqui, irmãos, para sermos vistos. Não. Nenhum de nós fomos chamados, absolutamente, em hipótese alguma, para sermos paparicados. Não. Deus nos colocou numa comunidade como essa, para um servir ao outro.
Então a primeira coisa que nós temos que entender é que, embora Deus tenha lhe dado dons, embora Deus tenha lhe dado talentos, embora Deus tenha lhe dado capacidade, oratória, uma bela voz, uma disposição para servir, na realidade, você não passa de um servo, nem eu. E o servo, ele é uma pessoa humilde. Um detalhe que eu gostaria de destacar aqui, é essa transformação que o Evangelho produz. É impossível alguém ser um verdadeiro cristão, sem primeiro ser humilde de espírito. E humildade de espírito significa simplesmente o seguinte: eu entendo que eu dependo totalmente de Deus. Em todas as relações que eu tenho, inclusive na manutenção da minha vida biológica, eu dependo exclusivamente de Deus. E nós temos que ter esse sentimento no nosso coração. E eu vou um pouquinho além. Deus não deseja nada de nós, irmãos, exceto nossas próprias necessidades. Preste atenção nisso que eu vou lhe dizer. Não é o que temos, mas o que não temos, que é o primeiro ponto de contato entre a nossa alma e Deus. Na realidade, todos nós somos mendigos. Quando nós nos apresentamos a Deus, nós não temos nada que oferecer a Ele, absolutamente nada, em hipótese alguma. Aí vem uma primeira aplicação para nós aqui. Eu lhe perguntaria, como servo, qual é a nossa tarefa? Qual é a tarefa de um servo? Obedecer. Como servo, qual é a nossa posição? A nossa posição é de humildade. E como servo, qual é o nosso relacionamento? De lealdade. Então o servo, ele é alguém obediente, ele é alguém humilde, mas ele é alguém também leal. E me permitam um parênteses aqui nessa noite. Eu poderia usar vários personagens bíblicos, ou até mesmo sem serem citados na Bíblia, mas na história da igreja, para descrever um servo. Mas por uma questão de tempo, eu pensei o meu irmão de Jesus, aquele que escreveu a carta, chamado Tiago. Irmãos, por que eu gostaria de ter essa vida como exemplo de um servo? Porque Tiago, ele foi uma das seletas pessoas para quem Cristo apareceu depois da ressurreição. Está lá em 1 Coríntios 15, 7. Tiago também estava no cenáculo com os apóstolos, no dia do Pentecostes. Atos capítulo 1, verso 14. Tiago também, Paulo o chamou de pilar da igreja em Jerusalém. Gálatas 2, 9. Quando Pedro sai da prisão, a primeira coisa, uma das iniciativas que ele toma, é falar para seus amigos contarem a Tiago. Por quê? Porque Tiago era o líder da igreja. É tanto que ele foi a figura que presidiu o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, em Atos capítulo 15. E o que isso tem a ver com servo? Muito simples. Quando você abre a epístola de Tiago, ele vai escrever no início da sua carta a forma como ele se apresenta. Ele não diz Tiago, irmão de Jesus. Ele não diz Tiago, o proeminente da igreja primitiva. Ele não diz que é Tiago a pessoa mais importante depois de Cristo, não. Ele simplesmente se declara assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Porque esse homem de Deus, ele entendia que o maior atributo para um crente é ser conhecido como um servo de Cristo. É o lugar mais alto que você pode galgar, é o lugar de servo. Passou daí, não dá certo. Eu repito, um servo, ele é obediente, ele é humilde e ele é leal. Segunda questão, ou segunda, digamos assim, atributo para que a gente tenha uma vida de santidade. Olhe para o verso 22 ainda, por gentileza. Depois que ele dizer servos, ele diz o seguinte: obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. A segunda característica de uma pessoa que tem vida com Deus, irmãos, ela é uma pessoa obediente. A obediência marca essa pessoa. Veja que ele diz o seguinte: obedeçam em tudo aos senhores terrenos. Agora imagine com relação a Deus. Com certeza o princípio é o mesmo. E o custo de sermos cristãos é estar disposto a obedecer a Deus antes do que aos homens. E além de tudo, suportar as consequências. Suportar as consequências. Nós temos que ser obedientes e deixar as consequências dessa obediência nas mãos do Senhor. Meus irmãos,
Se nós somos servos de Cristo, por causa do Senhor, nós devemos ser obedientes. E obedientes à sua palavra, obedientes à sua vontade. Eu gostaria de destacar uma coisa aqui. Você entende, eu espero que você entenda, que todas as nossas relações são no Senhor. Isso é, na vida de um cristão, a vida dele é um ato litúrgico. Nós não podemos separar o secular do sagrado, irmãos. Isso não existe na nossa vida. Todo o nosso habitar deve ser um culto a Deus. Essa é a grande realidade, um ato litúrgico a Deus. Essa é uma verdade. Interessante aqui, né? Paulo diz o seguinte: não servindo apenas quando sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas sabendo que você está obedecendo ao Senhor. Por que isso? Porque um escravo, literalmente falando, ele podia obedecer ao seu senhor, com S minúsculo, porque ele era obrigado. Um empregado, irmãos, ele obedece porque precisa do salário. Mas quem é crente verdadeiro, ele obedece a Deus porque ele ama. Ele ama a Cristo. Ele se encantou por Cristo. Então ele obedece por amor. E eu gostaria de lhe fazer uma pergunta aqui muito básica nessa noite. Qual é o lugar onde você se desnuda? Vou repetir. Qual o lugar na terra que você se desnuda? Onde você é você. Eu vou dizer qual é esse lugar. No lar. Ninguém conhece mais você, se você for casado, do que seu cônjuge. Eu vou completar dia 17 desse mês. 39 anos de casado. Ninguém me conhece melhor do que minha esposa, humanamente falando. Isso é óbvio. É o lugar onde eu sou o que eu sou. Não tem como usar máscara dentro de casa. É impossível manter uma máscara dentro de casa. Por que eu estou dizendo isso? Se nós somos servos ou servas, e se nós somos obedientes, eu gostaria de chamar a sua atenção para o verso 18 do capítulo 3. Vá para ele, por gentileza. Olha o que o texto diz. O verso 18. Esposas, que cada um de vocês sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. Eu já falei, irmãos, a nossa igreja, ela é uma igreja extremamente bem doutrinada, no meu entender, com relação aos deveres no lar. Eu não vou aqui repetir tudo o que eu falei numa pregação aqui recente, mas eu só gostaria de destacar uma coisa com relação a isso aqui. A submissão da mulher não significa escravidão, nem tampouco superioridade, mas funcionalidade. Mulheres casadas que estão aqui nessa noite, a sua família não pode ser bicéfala. Ela não pode ter duas cabeças. Não pode existir duas pessoas com autoridade na sua casa. Só existe uma cabeça, e é seu esposo. E ao mesmo tempo, a sua família não pode ser acéfala, sem cabeça, sem saber quem manda. Por quê? Porque todo corpo, seja sem cabeça ou com duas cabeças, ele é anômalo, ele é anormal, ele é estranho. Qual é o ponto aqui que eu gostaria de destacar aqui rapidamente? Mulheres casadas, que estão me ouvindo aqui, estão me acompanhando de forma remota. Vocês têm que entender que a felicidade do seu lar, que a vida emocional dos seus filhos, depende da sua submissão. E depende de você. Se você teme ao Senhor, se você tem o Senhor como Senhor sobre a sua vida, você não vai ter nenhuma dificuldade de ser submissa a seu esposo. Nenhuma. Porque quem lhe controla é o Espírito Santo. Agora, uma segunda coisa aqui, com relação às mulheres aqui. As mulheres casadas, você entende como uma mulher cananeia? Por que eu digo isso? Porque a mulher cananeia viveu um rebu dentro do lar. E ela soube como ninguém, que ninguém consegue ser feliz num lar onde não existe harmonia. Ela estava com um problema, é verdade, com a filha. Mas quantos de nós temos problemas de relacionamento entre marido e mulher, irmãos? E não buscamos ajuda. E muitas vezes o problema está em nós.
O problema somos nós e a gente não reconhece. Muitas vezes, querido, sabe o que eu aprendo aqui? Abra seus ouvidos, por favor. É impossível, eu vou repetir, é impossível uma mulher se dizer espiritual, ou seja, que ela é submissa ao Senhor, mas ao mesmo tempo, ela ser insubmissa ao marido. É impossível você estar bem na igreja, se você está mal em casa. Não tem como. Mas há outra questão aqui. Se nós somos servos e nós somos obedientes. Olhe para o verso 19, por gentileza. Maridos, e cada um de vocês ame a sua esposa, e não a trate com amargura. Eu já disse aqui em outras pregações, que o amor do marido cristão pela esposa, ele é um amor perseverante, ele é um amor santificador, ele é um amor cuidadoso, ele é um amor romântico, ele é um amor sacrificial, e tudo isso é um imperativo divino. Eu não gostaria mais de tocar nesse ponto, mas só para a gente ganhar tempo, a parte B do verso 19, que ele diz o seguinte, olha: e não a trate com amargura. Você é servo? Você é obediente? Você é cristão? Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite. Deixe de ser impaciente dentro de casa. E mais, deixe de resmungar. Deixe de criar tensão dentro do seu relacionamento, dentro da sua casa. Sabe por quê? Isso cria desânimo. Deixe de falação impensada, irmãos. O que é que Paulo está nos ensinando aqui? Paulo está nos ensinando que um servo de Deus, por princípio, jamais pode ser um rabugento. Jamais pode ser uma pessoa irritadiça. Aquela pessoa que faz uma tempestade dentro de um copo d'água. Nós não somos assim, irmãos. Essa velha natureza morreu. Então, se nós somos servos, e se nós somos obedientes, obediência começa dentro de casa, e o nosso evangelho tem que funcionar dentro do nosso lar, porque se seu evangelho não funciona dentro do lar, ele não funciona em lugar mais algum. Esse é o grande ponto. E por que nós temos dificuldade para isso? Eu ficava pensando sobre isso. Interessante, né? Se o amor está ausente por parte do homem, a submissão não estará presente, por causa dessa perpétua irritação. Mas há um detalhe aqui interessantíssimo, irmãos. Eu gostaria de dar um conselho aos homens casados que estão aqui. Primeiro, tenha atitude generosa dentro do lar. Outra coisa, seja perdoador. Em vez de você ser um arquivo de lembranças doentias. Tem pessoas assim, irmãos, que guardam mágoas e na primeira desavença joga logo em rosto. Pare com isso. Não tenha memórias amargas em sua mente. E você me diria: pastor, por que isso é importante? Sabe por que isso é importante? Porque isso tem tudo a ver com nossa espiritualidade, irmãos. Olha o que diz 1 Pedro 3,7. Coloca aí, por favor, Pedro. 1 de Pedro 3,7. Olha o que diz, irmãos, o texto sagrado. Diz o seguinte, olha: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. O que é que Pedro está nos ensinando, queridos? Que Deus, o próprio Deus, Ele não responde uma oração em um lar onde é um ambiente de intriga e de discórdia. Se nós discutimos entre cônjuges, queridos, nossas orações não serão respondidas. É perca de tempo você orar, Deus não vai lhe responder. Mais ou menos aqui o que o autor sagrado está dizendo é o seguinte, olha: os sofrimentos de uma mulher maltratada se interpõem entre as orações que a gente faz e os ouvidos de Deus, e isso é válido para o homem também, o princípio. Tem pessoas que tratam o cônjuge como escravo, como um brinquedo, como um troço. Que evangelho é esse, irmãos? Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Misericórdia da nossa vida. Ei, Cristo já nos libertou. Louvado seja Deus. E para a liberdade Ele nos chamou. E quanto mais escravo de Cristo nós somos, mais livre nós nos tornamos. Assim já dizia Agostinho de Hipona. Agora veja bem, ainda falando em obediência,
Vamos só dar duas pinceladas aqui no verso 20, quando ele diz o seguinte: filhos, em tudo obedeça a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Irmãos, nossos pais são autoridades delegadas por Deus sobre as nossas vidas. E uma coisa que me chama muito a atenção aqui: a desobediência aos pais é um sinal de decadência da sociedade. Romanos capítulo 1, verso 30. E ao mesmo tempo, um sinal do fim dos tempos. Está lá em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Deixe-me dizer algo aqui para você. O colapso que a gente vive na nossa sociedade atual apenas reflete uma coisa: o colapso da autoridade dentro do lar. Você é filho ou filha? Você tem pai biológico vivo? Você deve respeito a ele. Pode ter 600 anos, você tem que honrá-lo. E honrá-lo significa não envergonhá-lo, respeitá-lo, cuidar dele. É a nossa missão como crente, ou dela, né? Agora vamos aqui rapidamente para o verso 21. Ainda falando em obediência, irmãos. Olha o que ele diz: pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Eu posso lhe dizer algo aqui para você? O maior desafio nosso como cristão, eu já disse aqui na nossa igreja, é ensinar nossos filhos a temer ao Senhor. É desafiador. E interessante quando Paulo diz isso aqui, que a gente não deve irritar nossos filhos. E quando nós irritamos nossos filhos? Eu vou lhe dar pelo menos duas razões para isso. Não vou elencar todas que eu coloquei aqui por uma questão de tempo. Existem pais que são permissivos e às vezes duro demais com os filhos. Há pais, queridos, que são tão permissivos que jogam os filhos no abismo da licenciosidade. Outros pais são tão severos, são tão rígidos, que os filhos são condenados a viver com o espírito de revolta. Segunda questão que eu gostaria de destacar aqui: quando é que nossos filhos se irritam? Quando os pais vivem em guerra, um com o outro, inclusive quando entram em conflito com a forma de educá-los. E o que me chamou a atenção nesse texto, irmãos, qual é a gravidade dessa irritação? Deixa eu dizer algo aqui a você. Se como pai crente e como mãe crente, nós irritamos os nossos filhos, nós estamos nos insurgindo contra Deus. E uma coisa me chamou a atenção nesse texto, sabe por quê? Porque se eu faço isso ou você faz, nós estamos pecando não só contra Deus, mas nós estamos pecando também contra os nossos filhos, porque nós conseguimos destruir a vida emocional dele, a vida espiritual deles, em vez de educá-los. Essa é a gravidade da irritação. Eu posso lhe dar um conselho aqui nessa noite? Para mim só há uma esperança para os pais cristãos criar bem os filhos. E eu vou dizer a você qual é. A gente tem que conseguir disciplinar a nós mesmos. Porque se nós não somos capazes de nos disciplinar, como é que a gente vai disciplinar nossos filhos? Irmão, se o Espírito Santo não age em mim, se o Espírito Santo não coordena a minha vida, como eu vou coordenar a vida de meus filhos? É impossível, é impossível. E só quando os pais entendem que um deve ser submisso ao outro no Senhor, é que nós podemos exercer autoridade espiritual e física apropriada e equilibrada na vida dos nossos filhos. É o desafio da igreja, irmãos, é o desafio nosso como cristãos. É o desafio nosso, é criar nossos filhos, são nossos filhos. Prepará-los para a vida, são seus filhos. Orar desde cedo para que Deus dê um cônjuge de Deus a ele. Orar desde cedo para que ele acerte na vida, para que não seja um problema mais para o nosso país, para a nossa sociedade. Nós temos a obrigação de fazermos isso. Mas outro detalhe aqui. Qual é o resultado dessa irritação? Queridos, filhos irritados são filhos desanimados.
e filhos desanimados, eles ficam mais expostos aos ataques de Satanás e também aos ataques do mundo. Quando uma criança é desanimada em casa, isto é, quando ela não é encorajada em casa, ela busca autoafirmação em outros lugares. Eu li um artigo essa semana do velório de um homem chamado John Starkey. Quem fez o velório desse homem foi o fundador do Exército da Salvação. Ele foi convidado a fazer o velório desse homem, já faz muito tempo. E quando ele chegou lá, ele mirou aquela multidão triste e terminou a cerimônia fúnebre dizendo o seguinte: John Starkey jamais teve uma vida de oração. Aliás, jamais teve uma mãe de oração. Veja a importância que o fundador do Exército da Salvação dava à oração dos pais pela vida espiritual dos filhos. Eu lhe pergunto, irmãos, você tem orado por seus filhos? Nós temos orado por nossos filhos? Ou outra coisa ocupa a sua mente, mais do que seus filhos? Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Mas ele continua, e vamos para o terceiro ponto. Ainda no verso 22. Paulo diz o seguinte, olha, que nós temos que ter o quê? Sinceridade de coração. O que significa isso? Em outras palavras, qual a motivação do nosso coração de nós estarmos hoje no Evangelho? Pense sobre isso. O pastor Jamos pregava aqui domingo, no culto vespertino, e ele disse algo que veio ao meu coração e fiquei guardado. Quando nós fazemos as coisas para Deus de coração, as coisas fluem. Pode ser o que você for fazer, qualquer coisa que você for fazer, quando você coloca a sua alma, quando você coloca o seu coração, as coisas fluem. Mas o contrário também é verdadeiro. Então Deus, irmãos, olha muito para a sinceridade do nosso coração. Por quê? Porque é bem verdade que o nosso Senhor está no céu, mas é a Ele que nós servimos. E interessante, né? Façamos as coisas para agradá-lo, não com propósitos egoístas, mas sim com uma mente sem segundas intenções. Paulo diz aí, coloque a sua alma. Por que isso é importante, queridos? Eu não gostaria que nenhum de nós se transformasse num fariseu. Eu tenho tanto cuidado com relação a isso. Sabe por quê? Porque o fariseu é aquela pessoa que fazia a obra de Deus, né? Mas ele fazia com motivação errada. Ele orava nas praças, ele orava em público, ele procurava os melhores lugares para ser visto. Quando ele jejuava, todo mundo sabia, ou seja, quando ele fazia alguma coisa, tornava de uma forma pública, dizendo, eu estou fazendo, eu sou o cara, fui eu que fiz. Interessante, né, que Jesus diz que essas pessoas que agem assim, que não fazem as coisas de coração, elas já receberam o galardão delas. E o galardão delas é ser aplaudida pelos homens, é ser reconhecida pelos homens. Mas eu oro muito a Deus para que a nossa atitude seja sinceridade de coração. Porque quando nós fazemos com sinceridade de coração, nós não fazemos para agradar as pessoas, embora a gente tenha respeito pelas pessoas. Nós não vamos ser mal educados para com as pessoas, mas nós entendemos que nós estamos fazendo para o Senhor. Um detalhe aqui, sabe? João Batista tinha esse sentimento no coração dele. Ele fazia não para ele, não para Herodes, não para os fariseus verem, não. Ele fazia para o Senhor. Interessante, né? É tanto que ele declara o seguinte, eu não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália. E o mesmo João Batista disse o seguinte, convém que ele cresça e que eu diminua. Interessante. Lá na rua onde eu moro agora, está repleta os telhados, inclusive na minha casa, de pombo. Não sei quem está criando tanto pombo na vida. Mas os pombos, tem um detalhe, eles são pássaros, né? Que não conseguem voar de forma altaneira. Ele não faz grandes voos. Sabe por quê? Porque normalmente eles estão de papo cheio. O que é que eu tiro para nós aqui? Nenhum de nós, entre aspas, podemos ter o papo cheio de soberba. Porque se nós formos dessa maneira, nós não podemos ser usados por Deus. Porque a palavra do Senhor lá em Tiago diz o seguinte, que Deus
ele resiste aos soberbos. Então sirva ao Senhor, mas sirva de toda a alma. Coloque o seu coração naquilo que você está fazendo. Coloque, querido. Sabe qual era o meu maior sonho? Cantar. Cantar, irmãos. Quando Deus deu, não vou fazer isso, viu? Senão você vai se desviar. Mas quando eu vejo uma pessoa cantando, irmãos, aquilo ali me enche o coração. Eu queria muito que Deus tivesse me dado esse dom, né? Que na realidade é uma pregação sendo cantada. Mas não me deu. Eu sei meu lugar, eu sei que eu não nasci para o louvor. Para vir para o louvor aqui cantar, eu sei. Eu sei que eu não aprenderia nunca bateria, talvez, nunca dedilhar um baixo, eu sei disso muito bem. Mas o pouco que eu faço, eu tento colocar o meu coração nisso. Coloque também. Seja o que você fez, seja o que você for fazer, coloque a sua alma. Faça primeiramente para agradar a Ele, Ele vai receber. Com sinceridade de coração. Quarto, e já estamos chegando no final. Ainda no verso 22, ele diz o seguinte, vou repetir. Primeira atitude que nós temos que ter para ter uma vida, irmãos, que agrada a Deus. Nós temos que ser servos, nós temos que ser obedientes, nós temos que ter sinceridade de coração. E no finalzinho do verso 22, nós temos que temer o Senhor. Sabe por que a gente tem que temer o Senhor? Porque ninguém, absolutamente ninguém, andará nos caminhos do Senhor sem temê-lo. Não tem não, irmãos. E temer não é ter medo de Deus, é respeitá-lo, é honrá-lo. Com certeza absoluta. Spurgeon diz uma coisa interessante, olha. Ele diz o seguinte: os caminhos de Deus serão os nossos caminhos, se nós tivermos uma sincera reverência por Ele. Se o coração está unido a Deus, os pés o seguirão. Isso é uma realidade, irmãos, sem contraponto. É o temor do Senhor, o grande freio moral, que nos protege das propostas sedutoras, por exemplo, do enriquecimento ilícito. Você olha para a vida de Neemias. Eu acho, irmãos, que na história da Bíblia, ninguém teve a oportunidade de enriquecer como Neemias. Ele já era rico. Diante da miséria que o povo vivia, se Neemias quisesse enriquecer, mais ainda ele teria. Mas por temer ao Senhor, ele não enriqueceu de forma ilícita, porque ele temia ao Senhor. Quando a gente não teme ao Senhor, irmãos, todos os nossos negócios, ou a maioria deles, não podem serem publicados, porque envergonham. Não pode se tornar público. E aquilo que você não pode publicitar, e tem que explicar muitas vezes, é complicado. Neemias, o temor do Senhor livrou Neemias de ser uma pessoa desonesta. E o mesmo temor ao Senhor livrou José das garras da mulher de Potifar. Ou você teme ao Senhor, ou você permanecerá no pecado, sem problema algum. É o temor do Senhor que coloca um freio moral no homem. Mas também é o temor ao Senhor que nos livra de companhias e lugares errados, e de caminhos tortuosos, e firma nossos pés na verdade. Você chega em casa e lê o Salmo 1. Há um autor que eu não lembro quem é agora, mas ele diz o seguinte: quer fazer juízo sobre uma pessoa, olhe quem são seus amigos. Você conhecerá quem é essa pessoa. Pode fazer o teste. Com quem essa pessoa se reúne, né? Diz muito acerca da personalidade dela. Presta atenção se não é. Os seus amigos dizem sobre o que você pensa sobre Deus, o juízo que você tem das coisas de Deus. Sua amizade fala muito acerca do seu caráter. Vamos terminar? Quinto e último, versículos 23 e 24, e a gente encerra aqui. O texto sagrado diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quinta e último princípio que nós temos que ter para a nossa vida cristã: demonstre espiritualidade. Por que eu digo isso? Na época em que Paulo, irmãos, escreveu essa carta, o Império Romano tinha algo em torno de
60 milhões de escravos. E esses escravos, não existia nele, no coração deles, nenhuma esperança que eles recebiam alguma herança dos seus senhores. Não. Mas mesmo assim, Paulo diz a ele: olha, trabalhe para os seus donos, como você estivesse fazendo para o Senhor. Faça isso. Interessante, né? E a igreja primitiva, ela era composta, em sua grande maioria, de escravos, né? E eu me fiz uma pergunta: que esperança esse povo tinha de receber alguma herança dos seus patrões? Absolutamente nenhuma, irmãos. Mas mesmo assim, Paulo exorta a eles o seguinte: façam para a glória de Deus. Agora eu gostaria que você pensasse o seguinte: e nós? Que recompensa nós temos, irmãos? Hoje morreu um senhor lá perto da minha casa. 30 anos em cima de uma cama quase. Deu um AVC. Convaleceu por 28 anos numa cama. Aí tem um grupo aqui dos comentários lá da rua, né? Muitas pessoas disseram o seguinte: descansou. A pergunta é: será? Né? Eles não eram cristãos. Aliás, não são cristãos. Que recompensa os aguarda? Que herança os aguarda? Mas para você que está aí, que é servo, que é obediente ao Senhor, que faz as coisas de coração, né, que teme ao Senhor, que recompensa nós temos? E aqui eu termino. Primeira carta de Pedro, por favor, Pedro, que não é o apóstolo, mas é o meu menino ali da nossa mídia social, na nossa mídia. 1 Pedro, capítulo 1, Pedro, 3 ao 5, por favor. Tá certo? Vamos ler? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Nosso primeiro irmão já foi. Ele foi o único que já ressuscitou em corpo de glória. Mas nós também iremos. A nossa esperança se baseia na ressurreição dele. A nossa herança se baseia nela. Verso de número 4, Pedro, por favor. E como é essa herança? Olha o que ele diz: para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para você. Essa herança, Pedro está dizendo que não apodrece, que não fica manchada, é livre de qualquer contaminação, e a vida eterna, nenhum exército, por mais poderoso que ele seja, pode tomar. O que é nosso está reservado para nós: novos céus e nova terra, um corpo de glória e vida eterna com o Senhor. Essa é a nossa esperança, meu querido. Se isso não nos anima, eu não sei o que pode nos animar mais. Não sei. Sinceramente não sei, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque no verso 5, Pedro, bota aí, Pedro, por gentileza. 1 Pedro 1,5. Olha o que ele diz: vocês são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para ser revelada aonde? No último tempo. Entenda uma coisa para você: todas as nossas dores um dia irá passar. Todas as nossas preocupações um dia irá cessar. Todos os nossos medos um dia irá acabar. Meu querido, você ainda não chegou no céu. Mas aguarde. Essa herança está reservada para nós. Sabe qual é o grande problema, querido? Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros, vamos. A gente está tão arraigado a isso aqui, que a gente não quer soltar. Sim ou não? Paulo diz que é bem melhor estar com Cristo. Estar com Cristo é lucro. Sim ou não? Mas a nossa visão hoje é terrena, irmãos. É terrena. Posso fazer um teste? Seja sincero. Quem quer morrer hoje? Ninguém levantou a mão, né? Estamos arraigados aqui ou não estamos?
Mas tem um dia determinado, não tem? Você vai fechar os olhos aqui e você abrir lá na glória. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Né? Louvado seja o nome do Senhor. A esperança do Evangelho é essa. Nós temos uma herança baseada na ressurreição de Cristo, que não mancha, que não deteriora, certo? Que não seja contaminada, ela está guardada e ela está reservada para o grande dia. Louvado seja o nome do Senhor.